Cumprimento a igreja na graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Sou muito grato, né, por estar aqui, né, mais uma vez, que assim o Senhor nos permitiu, né, nós estarmos aqui, né. Aleluia. Passamos uma semana meio atribulada, né, o vento batendo para todo lado, mas nós estamos aqui, né, firme e forte. Aleluia. Então quero louvar pela minha e pela sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém. Né? Domingo passado, a missionária Marília trouxe sobre fé, né? E sem fé é impossível, né? Nós vermos a Deus e nós conseguir conquistar alguma coisa sem fé. Então nós temos que ter fé em todo o tempo, né? E nas terça-feiras, meus amados, o importante aqui da palavra que nós vamos trazer aqui, né? Que nós falamos sobre algo, né, que é determinado para as nossas vidas, né? Nós questionamos, né? Nós perguntamos para Deus, né? E de vez em quando as respostas de Deus não vêm do jeito que nós queremos, e nem na hora que nós queremos, né? Porque é no tempo dele, né? Então, sem fé é impossível ver a Deus. E sem as nossas atitudes e crendo que Deus pode fazer, também é impossível agradar a Deus, né? Então, a palavra dessa noite que eu tenho para os irmãos aqui está no livro do apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 9. E minha pastora falou, né? Cadê o povo? Multidão, né? Falou a respeito de multidão. Cadê a multidão? Multidão é só multidão, meus amados, né? E essa passagem eu perguntei para o Senhor, eu falei, Senhor, dá algo no meu coração, mas nós vemos, né, que o Senhor tem para a minha vida e para a vida dos meus irmãos, né, sobre multidão. Multidão é apenas multidão, meus amados. Sempre vai ser multidão. Mas o Senhor quer de mim e de você nessa noite aqui é a qualidade. Não importa a quantidade. Aleluia. A quantidade não significa nada para Deus. Quantidade só vai ser quantidade e milhares de pessoas e homens, né? Que nós não podemos, né, determinar certas posições e nem pessoas, né, que o Senhor mesmo fala, né? O Senhor não permite que a gente acusamos ou sermos acusados. Um que tem direito é só o Senhor. Então, multidões vai ser apenas multidões. E hoje nós estamos aqui no nome do Senhor porque nós somos, né, qualidade do Senhor. O Senhor me escolheu, eu e você, para estar aqui nessa noite, né? Então, a palavra que tem para o meu, para o seu coração é hoje. O Senhor quer nos dar uma oportunidade para nós vencer hoje. Porque amanhã só pertence a Ele. Nós não sabemos se vamos estar aqui amanhã. Então nós temos que lutar hoje. Nós temos que conquistar hoje. Nós temos que correr hoje para a honra e glória do Senhor Jesus. Então não abaixa a cabeça para o adversário não, meus amados. Porque o adversário veio roubar, matar e destruir. E o Senhor veio nos dar vida e vida em abundante. O Senhor quer que eu e você nesta noite nós prosseguimos, caminhamos, não olhamos para trás não. Em nome do Senhor Jesus. O pastor começou já falando, culto aqui, ministrando. O que eu vou ler é o Coríntios capítulo 9, o versículo número 22, mas eu só vou ler o primeiro aqui, só para confirmação do Espírito Santo de Deus na vida do pastor. Ó, não sou eu um apóstolo, e não sou livre, não tenho eu visto a Jesus Cristo, nosso Senhor, não sois vós a minha obra no Senhor. Então o apóstolo Paulo já está falando aqui para nós, mas não quero saber se é apóstolo, bispo, se é missionário, se é diácono. O Senhor não faz recepções de pessoas. Ele quer que nós levamos a boas novas aos gentios. Ele quer que, né, o Senhor quer nos usar durante a terra, onde quer que nós andarmos, no nosso trabalho, né, na nossa família. Porque se eu e você pararmos, meus amados, eles param. Que nós somos luz. Então as pessoas refletem em nós. O inimigo quer que eu e você para, mas nessa noite, em nome do Senhor Jesus, nós vamos prosseguir. Amém. Nós vamos vencer, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém, meus amados? Então, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22, vai dizer assim a palavra: aos fracos tornei-me como fraco, para que eu pudesse ganhar os fracos. Fiz-me todas as coisas para os homens, para que eu pudesse por todos os meios salvar alguns. Tá vendo? O apóstolo Paulo já está começando a ensinar eu e você, que através de nós, se nós formos fracos, nós vamos abraçar aquele que é fraco também. Que o Senhor vai nos dar, né, instrumento nas nossas mãos para que nós possamos
abraçar o fraco para nós poder fazer ele caminhar. Porque os fracos, eles não têm força. Ele vai ficar abatido, ele vai ficar triste, desanimado no espírito e na alma. Mas o Senhor não quer isso. O Senhor quer que eu e você sejamos um instrumento na mão do Senhor. Ele quer que nós abraçamos os fracos para ele ser forte, para ele poder continuar, para ele poder caminhar, porque sem nós, meus amados, e sem o Senhor, nós não somos nada, nós não somos ninguém. Nós somos apenas uns perdedores. Mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores em nome do Senhor Jesus. E o 23 vai dizer: e isso eu faço por causa do Evangelho, para que eu possa ser participante dele convosco. No 24: não sabeis os que correm em uma corrida, todos correm, mas apenas um recebe o galardão, e assim correi para conquistá-lo. E em todo homem que luta pelo domínio é moderado, e em todas as coisas, ora, eles os fazem para obter uma coroa corruptível, mas nós uma incorruptíveis. Aleluia. Portanto, eu assim corro, não com a incerteza, que assim eu luto, não como alguém que bate no ar. Amém, meus amados? Então, o apóstolo Paulo aqui está usando aqui uma Olimpíadas em nossas vidas para que nós podemos conquistar, para que nós podemos alcançar os nossos objetivos. Porque muitas das vezes a gente temos que ter um objetivo. É o propósito de Deus na minha e na sua vida. Então, essa maratona que Deus colocou no meu coração para mim e para você nessa noite, meu, é não desistir. Né? Para nós entrarmos num campeonato, meu amado, tanto um jogo de futebol, como para nós fazer uma academia, para nós pegar umas massas musculares, né? Como a missionária Maria trouxe na terça-feira que ela recebeu, né? No meio dos homens ali, que nós olha assim, né? Pequenininho que nem Davi, e fala: eu vou vencer ele que jeito? Ele tem mais jeito, ele tem mais tempo, ele tem mais possibilidade. Não. A possibilidade quem tem é eu e você. Se nós cremos no Senhor Jesus, que Ele vai nos capacitar para nós enfrentar, pode vir um adversário que for, mas apenas um vai receber o galardão. Ninguém corre uma maratona, meus amados, para chegar em segundo e terceiro, porque senão não adianta. Multidões e multidões vão correr, mas não adianta, mas apenas um. E nós temos que crer no Senhor Jesus, que nós somos apenas um, para nós conquistar o nosso objetivo, que é o nosso Senhor Jesus. Ali a nossa casa já está preparada, meus amados, já está pronta, mas nós temos que lutar, nós temos que guerrear. A dor vem, a dificuldade vem, a paciência nos estressa, mas nós temos que crer no Senhor Jesus, nós temos que treinar. Para nós entrar numa guerra, meus amados, nós temos que se preparar. Davi, quando foi derrotar Golias, né? Os irmãos dele colocaram aquela couraça de ferro mais pesada do que ele nem se mexia, por quê? Sem preparo. Mas ele venceu ali o Golias por quê? Por causa da determinação. Eu vou em nome do Senhor Jesus. E ele vai na frente porque ele conseguiu derrotar Golias. Então que nós podemos essa noite, podemos crer que nós vamos em nome do Senhor Jesus, nós vamos vencer essa guerra, essa batalha, essa competição aqui, nós vamos vencer. Multidões, meus amados, nós vamos vencer multidões. E isso não vai escapar da mão do Senhor. Porque nós cremos no Senhor Jesus, que Ele vai estar à nossa frente, então nós vamos vencer. O inimigo pode tentar levantar, mas ele vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, meus amados, a corrida é permanente. O sofrimento nós vamos ter. Né? A palavra do Senhor vai nos dizer que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Quem? O Senhor venceu o mundo. Então Ele está dando a oportunidade para mim e para você vencer. Então é nós correr atrás dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, dos nossos projetos e colocar na mão dele. Entrego na mão do Senhor, eu confio nele, e confio. Então por isso que eu e você estamos aqui nessa noite, meus amados, porque nós confiamos, senão nós não estaríamos aqui. O primeiro passo nós já demos, nós saímos de nossa casa, que é uma maratona, e estamos aqui, chegando em primeiro lugar em nome do Senhor Jesus. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Então não desanime, meus amados, não deixe o inimigo. A multidão é apenas mais um para ficar falando aqui no nosso ouvido. Para, o que você vai fazer na igreja? Mas vai de novo, olha só a sua vida,
Olha só a sua casa, a sua família toda destruída. Isso não importa não, meus amados. O inimigo sempre vai tentar fazer você parar. Mas se nós olharmos para o alto, de onde vem o nosso socorro, meus amados, nós vamos prosseguir. Não importa a tempestade que vai vir, não importa a dificuldade, não importa o que pode vir, meus amados. Nós cremos no Senhor Jesus. E Ele ali vai ser, né, o nosso guia, o nosso alvo, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia. Então nós temos que ter a fé, meus amados. A fé. A fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos. Mas no mundo espiritual nós temos que crer que Glória grandes coisas o Senhor vai nos fazer, né? Por isso que nós estamos aqui nessa noite, meus amados, firmes e alicerçados, porque nós vamos começar um tratamento. Nós vamos começar a malhar, nós vamos começar a caminhar, porque nós não podemos parar. Para nós alcançarmos nossos objetivos, meus amados, nós temos que prosseguir. Não podemos olhar para trás. Ah, aquele lá está cansado. Se nós podemos dar a mão para ajudar, você quer ajuda? Eu vou fazer você chegar lá do outro lado. Mas muitos não querem, meu amado. E nem é por força e nem por violência. Nós temos que ir na mansidão, né? Que nem Jesus. Jesus é amor? É amor. Mas Jesus é justiça? É justiça. Por isso que eu e você estamos aqui. Aquele que ouvir a minha voz e levar minhas boas novas, assim eu estarei contigo. Então por isso que eu e você estamos aqui nesta noite, meus amados. Para nós ser um dos primeiros. É eu e você que nós vamos receber o galardão do Senhor, e o nome do Senhor será glorificado. Aleluia. Não tem outro caminho, meus amados. Nós temos que ter. Nós temos que ter trabalho, né? Vai doer na alma, vai doer no espírito. Mas o nosso Deus, Ele está conosco. Ele estende a mão nessa noite para mim e para você e fala: venha comigo, filho. Aleluia. Vamos caminhar, que eu não vou te desistir. A não ser se eu e você querer parar. Se eu e você querer parar, meus amados, o Senhor vai parar também. Porque Deus, Ele não depende de mim e de você. Ele conta comigo e com você para levar as boas obras. Glória a Deus. Então nós temos que estar atentos, meus amados, a ouvir a voz de Deus, né, para as nossas vidas. E o nome do Senhor será glorificado. Eu trouxe essa, e Neemias também, capítulo de número 6. É uma passagem muito conhecida, né, pelos irmãos, sobre as reconstruções dos muros de Jerusalém. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Neemias, capítulo de número 6, o versículo 15 e 16. Aleluia. Glória a Deus, Pai. A palavra do Senhor vai dizer, ó: e assim foi terminado a muralha no 25º dia, no mês de Elul. Em 52 dias, Neemias levantou os muros. Olha aí de novo, falando multidão. Multidão de novo, que Neemias não ia conseguir fazer sozinho. Ele teve que ter os exércitos. E se sucedeu que, tendo ouvido todos os nossos inimigos, olha aí, o inimigo de novo querendo fazer você parar, junto a nós ficaram muitos desanimados aos seus próprios olhos, porque perceberam que quem estava na grande obra fora feito pelo nosso Deus. Então Neemias, ele acreditava no Senhor, por isso que ele não desistiu. Como, meus amados, em 52 dias, tantos anos que aqueles muros estavam derrubados e as portas queimadas, em 52 dias, como pôde estar tudo levantado, né? Deus preparou um exército, mas muitos lá estavam lá murmurando, que chamava: Neemias, desce daí, meu, está na hora de parar. E Neemias persistentemente não deixou se abalar. Glória a Deus por isso. Neemias, nem um instante ele olhou para trás. Aleluia. Não, eu vou abandonar? O meu Deus é comigo, meus amados. Olha só, em 52 dias eu consegui levantar tudo, colocar as portas de pé, levantar os muros, para eu desistir. Deus está falando para alguém aqui nessa noite: não desista dos seus sonhos, nem dos seus projetos. Aleluia. Permaneça firme e crendo que só o Senhor é Deus em nossas vidas, meus amados. Porque senão ele podia abandonar, ia continuar tudo do mesmo jeito. Jesus nem ali, ó, ficou ali com a família firme, certa, crendo que o Senhor ia fazer algo em nossas vidas, mano. Por causa da construção do muro, ó, a ousadia de Neemias que mudou o cativeiro, mudou a história.
E os inimigos que estavam ao redor ali viu que não adiantava querer fazer ele parar, porque ele não ia abandonar o Deus dele. E eu e você, meus amados, nessa noite nós não podemos, né, desistir do nosso Deus, que Ele está conosco todos os tempos. Pelos outros e para os outros podem ser pessoas que queriam parar, mas não podemos parar, meus amados, né? Neemias foi firme, constante ali nas levantações dos muros. E nessa noite que nós podemos construir os nossos muros. É dentro dos nossos lares, dentro do nosso trabalho, dentro do nosso serviço, no supermercado. Nós somos luz, meus amados. Aleluia. Aonde eu e você passar, meus amados, as pessoas vão refletir em nós, vão ver que tem algo diferente. E o algo diferente vem da parte do Senhor, meus amados, que nós não somos capazes de nada. Nós somos fracos, falhos também, mas Deus é Ele que nos conduz a nós poder prosseguir. Por isso que aqueles muros lá foram levantados, em nome do Senhor Jesus, meus amados. Não deixa nada roubar a minha e a sua atenção, meus queridos. Nós temos que ser luz, porque se você parar, meus amados, as pessoas vão parar. A nossa casa, meus amados, se eu parar, a minha casa vai parar. A sua casa, se você parar, nós vamos parar, meus amados. Por isso que as igrejas estão acabando. Muitas estão fechando. E muitas estão cheias, multidões. Multidões não vai levar nada à salvação, meus amados. Apenas um que correr que vai receber o galardão. Então nós temos que lutar para nós conseguirmos o nosso galardão. Porque nessa terra que é passageira, mano. Tudo passa, mas as minhas palavras, diz o Senhor, que não vai passar. Nunca há de passar as palavras do Senhor. Aleluia. Então nós temos que comer isso aqui, meus amados, como um alimento. Como uma fruta frutífera, assim, que vai produzir. Não aquela que come e mata, não, mas sim a que produz. A que nós possamos lutar e caminhar. Por isso que o muro de Jerusalém ali, ó, continua de pé. A cidade ficou guardada. E muitos resolveram parar. Muitos resolveram ir embora, por quê? Está olhando só pelo carnal, meus amados. E nós não. Nós estamos nessa noite aqui para nós podermos olhar pelo espiritual. É o espiritual que vai nos fortalecer. Porque se nós for olhar só no carnal, meus amados, nós vamos abandonar. Muitos param dentro das igrejas, meus amados, porque não crê, perdeu a fé, ou recebeu alguma profecia, né, que não foi concedida, desistiu, abandonou. Mas nós não podemos acusar os profetas, né? Nós temos que repreender a profecia. O profeta, nós entregamos ele na mão de Deus e falamos: Senhor, faça um vaso melhor. Entrega o teu vaso em tuas mãos, que nós não podemos acusar. Só o nosso Deus ele tem o direito de acusar e dar sentença. Ele é o mesmo advogado, ele é o mesmo juiz e ele é o mesmo que dá a sentença. Então nós temos que crer, meus amados. Nada pode nos separar do amor de Deus. Por isso que eu e você estamos aqui nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, meus amados. Em Isaías, meu querido, capítulo de número 40. Olha o que Deus tem para mim e para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Isaías 40, capítulo de número 28 ao 31. Diz assim a palavra do Senhor: Tu não tens conhecido, tu não tens ouvido a minha voz. Olha aí o sermão do profeta Isaías nos ensinando, né? Tu não tens conhecido, tu não tens ouvido o que o eterno Deus, o Senhor Criador dos confins da terra. Olha só, nós temos que ouvir, nós temos que ter o conhecimento, nós temos que ter, né, a sabedoria. É Deus que vai nos dar, meus amados, para você prosseguir. E os criadores dos confins da terra: não desfaleça, nem está cansado, e não há quem percruste o seu entendimento. Olha só o que Deus está nos dando, meus amados, para nós não desistir, para nós ir até os confins das terras, para fazer as boas obras que o Senhor está colocando em nossas mãos, para aí você não parar, porque Ele está conosco. Você está cansado? Quem está nos levantando nessa noite é o Senhor, Ele está dizendo. Amém. Não temas, meus amados, eu sou contigo e eu estou te levando. Você está cansado, mas eu vou te ajudar. Desde que a mão do Senhor não está escolhida para que não possa salvar, né, meus amados? E nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir o meu e o seu clamor e a sua petição. Aleluia. O Senhor está ouvindo nesta noite, meus amados, oração. Nós temos que orar e nós temos que ter ação. Nós temos que prosseguir, porque se nós só orar e parar, meus amados, nada vai acontecer. Nada vai acontecer.
A mesma coisa na Olimpíada, meu. Se nós parar de treinar, nós não vamos conseguir chegar, nós não vamos ser vencedor. Nós vamos desistir, o inimigo já está querendo que você pare. Só de eu e você estar aqui nessa noite, meus amados, o nosso adversário quer que você para. Não vai para a casa do Senhor, não vai fazer o que lá? Mais um dia, vai ser apenas mais um dia. Mas vai ser apenas mais um dia eu e você na casa do Senhor, glorificando o nome dEle, pelo nosso levantar, pelo nosso deitar, pelo nosso caminhar, o nosso ouvir, o nosso respirar. Nós somos totalmente dependentes dEle, não tem outro. Não temos outro caminho, meus amados, senão ser o Senhor a nós nos seguir. E Ele nos dá poder ao desfalecido, e para que aqueles que não têm nenhum vigor, Ele aumenta as nossas forças, meus amados. Se você entrou nessa noite aqui triste, cansado, fraco, meus amados, o Senhor vai nos restaurar. O Senhor vai nos colocar de firme, vamos nos colocar de pé, em nome do Senhor Jesus. E não deixa isso te abalar não, meus queridos. Nada pode nos abalar. E até os jovens irão desfalecer e estarão cansados. Nessa noite nós não estamos cansados, porque nós estamos aqui adorando e glorificando o nome do Senhor. Não deixe o desânimo fazer você parar, meus amados. Está aqui a palavra do Senhor. O Senhor vai nos ajudar. Ele é os nossos conselheiros. E porém aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Deus está renovando a minha e a sua força, meus amados. Como águias, e eles correrão e não estarão cansados, e eles caminharão e não desfalecerão, porque o Senhor está comigo e contigo, meus amados. Hoje, nessa noite, meus amados, o Senhor está nos restaurando as nossas forças, as nossas energias. O Senhor está carregando as nossas baterias. Quem está com a bateria fraca aqui nessa noite, meus amados? Será que é só eu que estou com a bateria fraca? Os dias estão sendo difíceis, meus amados, atribulosos. E se nós não estivermos com as nossas baterias carregadas no Senhor, meus amados, nós para. O inimigo faz eu e você parar. De tanta luta que nós passamos, meus amigos, os nossos adversários correndo ao nosso derredor, querendo nos tragar, mas nós estamos ali em posição de sentinela. Senhor, eis-me aqui, usa-me. Então o Senhor quer usar eu e você, meus amados. Então não desanime. Não pare de lutar, nós temos que lutar e prosseguir. Para nós recebermos o nosso galardão, e na Olimpíada, meus amados, nós temos que ir adiante. Então que nessa noite, meus amados, não deixe o inimigo cochichar no seu ouvido. Aleluia. Eu repreendo toda a palavra contrária nessa noite, meus amados, que está entrando em nossa mente, em nosso espírito. Que nossos ouvidos sejam tampados pela voz do inimigo, que caia por terra em nome do Senhor Jesus, Pai. Que os nossos ouvidos só sejam abertos, meus amados, à voz do Senhor. Por isso nós temos que estar atentos na palavra de Deus. Que é a palavra que é viva e eficaz. É ela que vai fazer eu e você prosseguir e caminhar. Não desista, meus amados. Não deixe nada te parar. Os dias estão sendo curtos, né? Já estamos no final de mês de novo, meus amados. O tempo está voando. E a próxima de Jesus está próxima. Para vir buscar a sua igreja. E eu e você nesta noite que estamos aqui, nós somos a igreja do Senhor. Aleluia. Esquece a multidão, meus amados. A multidão é apenas mais um para andar ao nosso derredor. Mas a qualidade que o Senhor escolheu, nós somos diferenciados. Porque o Senhor escolheu eu pelo nome, escolhemos eu e você pelos dedos. O Senhor nos chama pelo nome. E o nome do Senhor será glorificado. Então continua essa jornada. Continua nessa Olimpíada com Jesus, meu amado. Que eu e você iremos cantar o hino da vitória lá. Todo mundo junto. E Glória o nome a do Deus. Senhor será glorificado. Eu creio. Amém? Então é essa palavra que eu trouxe para os irmãos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. As construções do muro é na minha e na sua vida, meus amados. É nossa família. É nós que estamos aqui, ó. Um orando pelo outro, um ajudando o outro. É isso que o Senhor quer. Gratidão, né? E o nome do Senhor será sempre glorificado, porque Ele está vendo que o meu povo. Multidões é apenas multidões. Vai ser apenas mais um. Então não adianta, meus amados, multidões. Mas qualidade que o Senhor separou eu e você, o nome do Senhor será muito glorificado. Então por isso que eu e você estamos aqui. Essa é a igreja de Cristo. Esses são os irmãos que nós conhecemos, nossa família. Né? Porque nós vivemos, né, poucos tempos aqui na casa do Senhor.
Mas nós estamos em casa orando, agradecendo a Deus, orando por aqueles lá que desistiram, aqueles que olharam para trás e falaram, não vou conseguir, eu não tenho força. E nós temos que colocar no altar do Senhor e orar pela vida dele para que ele possa caminhar que nem eu e vocês estamos caminhando. Porque senão nós desistimos, meu amado, nós não temos força. Nós somos fracos, nós estamos limitados. Mas se nós clamar ao Senhor desta noite, nós vamos ser ilimitados e nós vamos superar coisas que ninguém supera. É só com Deus do lado. Neemias, ele tinha certeza que o Deus, né, que existia do lado dele. Por isso que ele não abandonou ali os muros caídos. Falou, eu vou levantar esses muros para Jerusalém ser construído novamente e o povo ficar tranquilo. E os inimigos vão ter que cair por terra, porque ele vai ver que existe um Deus que está na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Fazer uma oração em nome do Senhor Jesus. Deus fiel, aleluia. Glória a Deus, santo, 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 Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. Senhor Deus, meu Pai, Senhor, eis aqui o teu povo, Senhor. Assim, Senhor, como o apóstolo Paulo, Senhor, falou para nós permanecer firmes, Senhor, nas suas Olimpíadas, Pai. Buscar a cada vez mais, Senhor, a sua face. Nós sabemos que só o Senhor é Deus, Pai, em nossas vidas, Pai. O inimigo tenta nos parar, Senhor, tenta nos afastar, Senhor, do teu amor. Mas grandes coisas o Senhor tem feito em nossas vidas. Apresenta a vida de cada um que está aqui nesta noite, Senhor. Aqueles que não pôde vir também, que o Espírito Santo de Deus possa estar tocando, Pai. O Senhor é um Deus de perto, um Deus de longe, Senhor. Um Deus que cuida, Senhor. Eu entrego a vida deles em Tuas mãos, Senhor. Assim, Senhor, com uma atitude de Neemias, nós cremos, Senhor, que só o Senhor é Deus, Pai. Que possa, Senhor, abrir o caminho ali onde não há o caminho. Que o Senhor possa abrir a porta onde a porta está fechada, Senhor. Eu entrego, Senhor, a vida de cada filho seu que está aqui nesta noite, Senhor. Crendo, Pai, que só o Senhor é Deus, Pai. E nós confiamos, Senhor, na Tua palavra. Que a Sua palavra ela é viva e eficaz, Senhor. Porque sem Ti, Senhor, nós não somos nada, Senhor. Nós somos fracos. Mas se nós cremos, Senhor, e temos fé, Pai, que o Senhor vai nos ajudar, Senhor. Vai nos abraçar para que nós possamos enfrentar, Senhor, o dia mau, o dia atribulado, o dia do nosso adversário estar ao nosso derredor querendo nos tragar, Senhor. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus, Pai. Que o Senhor possa estar colocando os seus anjos acampados aos nossos ao derredor, aos nossos lares, Senhor. Acompanha, Senhor, nós que trabalhamos, Senhor, na rua, Senhor. Que o Senhor possa colocar os anjos do Senhor para nos proteger, Senhor. Para abrir os nossos olhos espirituais, Senhor. Para que nós possamos louvar e engrandecer o Seu nome, Pai. Eu entrego, Senhor, esse culto diante de Ti, Pai. E muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui falando do Teu amor, Pai, para os Teus filhos. É o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Se você recebeu essa palavra, meu amado, aplaudam ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, meu amado, em nome de Jesus.